Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Aumenta o número de mortos em Juiz de Fora e Ubá e milhares estão desabrigados. CPMI do INSS aprova a quebra de sigilos do filho do presidente Lula e sessão é marcada por socos após a oposição não aceitar o resultado. CPI investiga a família Toffoli e parlamentares querem entender se a empresa foi utilizada como mecanismo de lavagem de dinheiro. Nicolas Ferreira convoca manifestação para o próximo domingo. Rússia diz que não tem pressa para acabar com o conflito na Europa. Jovem de 22 anos é assassinada por ex-namorado em shopping da Grande São Paulo. E veja também, São Paulo e Palmeiras vencem e seguem na liderança do Brasileirão. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A gente abre o Gospel News desta quinta-feira falando sobre a tragédia em Minas Gerais. Subiu para quase 60 o número de mortes após as chuvas que atingiram e atingem as cidades de Juiz de Fora e Ubá. Na madrugada de hoje, choveu 113 milímetros em Juiz de Fora e novas casas desabaram. Mais chuvas foram registradas em Juiz de Fora na madrugada desta quinta-feira. As operações de resgate foram interrompidas por conta do volume de água e riscos de novos deslizamentos. Segundo as autoridades, choveu 113 milímetros em Juiz de Fora e novas casas desabaram. Um motoqueiro foi arrastado pela chuva enquanto tentava salvar a moto. Ai, mano, acabou de levar o motoboy aqui, tropa. Falei pra ele não ir, mano. Falei pra ele não ir, mano. Falei pra ele não ir, foi perder esse homem, então. Caralho, falei pra ele não ir, mano. Depois. O novo balanço das autoridades apontaram mais de 50 mortos na manhã de hoje. São 47 mortos e 13 desaparecidos em Juiz de Fora. Em Ubá, são 6 mortes e 2 desaparecidos. O Senado Federal aprovou um projeto que considera sempre o crime de estupro a relação sexual com menor de 14 anos, independente do consentimento, da experiência sexual ou gravidez da vítima. O texto segue para a sanção do presidente Lula. O tema ganhou força na mídia e também entre o povo, após a repercussão do caso que envolve um homem de 35 anos e a menina de 12. Nesta semana, a 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas voltou atrás e condenou o homem acusado de estupro de vulnerável. 2 desembargadores haviam votado para absolver o réu, argumentando que existia um vínculo afetivo consensual entre o agressor e a adolescente, que, segundo eles, formavam uma família. Após a pressão da sociedade, o tribunal determinou a prisão do suspeito e da mãe da menina, que tinha conhecimento do crime. Os 2 foram presos. O texto aprovado pelo Congresso inclui na lei que o crime de estupro será considerado para qualquer relação sexual com menores de 14 anos, independentemente do consentimento da vítima ou da ocorrência de gravidez. Hoje, uma criança ou adolescente menor de 14 anos é considerada incapaz de consentir um ato sexual. Parlamentares da ala da direita comemoraram a decisão nas redes sociais. A Câmara dos Deputados aprovou o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O parecer técnico do documento afirma que a medida visa integrar a economia nacional às cadeias globais de valor. O início dos trabalhos ainda depende da aprovação de outros países envolvidos. A CPMI do INSS aprovou hoje a quebra do sigilo bancário e fiscal do filho do presidente Lula, Fábio Luiz, o Lulinha. Após a votação, uma cena lamentável foi registrada. Os parlamentares trocaram socos e tiveram de ser separados. O presidente da CPI mista do INSS, senador Carlos Viana, deu início à votação simbólica dos requerimentos pautados. No modelo de votação contraste visual, parlamentares a favor deveriam permanecer sentados, enquanto os contra se levantaram para se manifestar.
Na sequência, ele anunciou a aprovação da pauta. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. Parlamentares da base governista foram cobrar o presidente da CPMI e uma grande confusão se instalou. O filho do presidente Lula entrou na mira de parlamentares da oposição após a Polícia Federal encontrar trocas de mensagens entre Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e uma empresária com possíveis menções a ele. Segundo o relator, o deputado Alfredo Gaspar, a medida se fez necessária pela suspeita de que o filho do presidente tenha atuado como sócio oculto do careca do INSS no valor de R$300 mil. Depois, a sessão foi retomada e o deputado federal Paulo Pimenta pediu a anulação da votação e disse que o presidente da CPMI estava dando um golpe. Após essa declaração, o senador Carlos Viana negou uma manobra para aprovar a quebra do sigilo do filho do presidente. O relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, afirmou hoje que investiga uma hipótese de que a empresa ligada à família do ministro do STF, Dias Toffoli, tenha sido utilizada como mecanismo de lavagem de dinheiro do grupo criminoso por trás do Banco Master. A CPI aprovou nesta semana a convocação de José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli. O ministro relator do caso no STF, André Mendonça, autorizou que os irmãos Toffoli não compareçam ao Senado para depor. E o Partido Liberal anunciou o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e a deputada federal Caroline Di Toni como candidatos do partido ao Senado pelo estado de Santa Catarina. Jorginho Melo vai ser candidato à legenda à reeleição do governo. E o deputado federal Nicolas Ferreira publicou um vídeo nas redes sociais convocando uma manifestação para o próximo domingo. Durante a caminhada eu vi com os meus próprios olhos, crianças correndo para abraçar, pais com lágrimas nos olhos, gente simples dizendo, não desiste da gente. Ali eu entendi uma coisa, não desistir virou um ato de amor e também um ato de coragem, diante de tudo aquilo que tentam impor ao nosso país. E a verdade é que quem está do outro lado nunca desistiu. Mesmo entre brigas, derrotas e momentos difíceis, eles continuaram avançando. Esse trecho é o início da convocação para o dia 1º de março. O ato, chamado Acorda Brasil, vai acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 2h da tarde. Nicolas Ferreira também confirmou manifestações em outras cidades do país. E agora chegou a nossa hora, não de unir a direita, mas de unir o Brasil. Porque o inimigo quer exatamente o contrário. Quer que você pare, quer que você desanime, quer que você ache que não adianta mais lutar. Mas nós vamos fazer o oposto. Se querem que a gente desista, nós vamos persistir. Se querem silêncio, nós vamos gritar. Se querem um povo sem esperança, vamos mostrar um povo desperto. Vamos às ruas pelo Fora Lula, responsável por um Brasil sufocado por impostos, com a criminalidade batendo recordes, serviços básicos precários, saneamento básico vergonhoso, saúde e educação que continuam falhando, enquanto o dinheiro público banca luxos e mordomias. Um governo que sempre prometeu salvar o povo, mas que continua tratando brasileiros como massa eleitoral. O evento deve pedir o impeachment do presidente Lula e também dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, deve participar do ato em São Paulo. Em uma gravação publicada na semana passada, Flávio afirmou que o Brasil não suporta mais 4 anos de Partido dos Trabalhadores. Ataques russos contra várias cidades da Ucrânia deixaram pelo menos 23 pessoas feridas. Representantes ucranianos e americanos se reuniram hoje em Genebra para mais uma rodada de negociações. Ataques russos contra várias cidades da Ucrânia deixaram várias pessoas feridas, incluindo uma criança. As informações foram divulgadas pelas autoridades de Kiev nesta quinta-feira, pouco antes das negociações em Genebra com enviados americanos para discutir o fim do conflito. A Força Aérea Ucraniana informou que objetos em alta velocidade seguiam em direção à capital Kiev.
e o comando militar pediu que a população permanecesse em abrigos. Em um primeiro momento, não foram relatadas vítimas, mas houve incêndios e vidros quebrados. Outras cidades ucranianas também foram atacadas durante a noite. Em Kharkiv, em uma localidade vizinha, várias pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de 7 anos. Além disso, Zaporízia foi atingida por ataques que deixaram feridos e vários prédios danificados. Também houve relato de feridos na cidade central de Kryvyi. As negociações em Genebra, impulsionadas pelos Estados Unidos, pretendem alcançar uma solução para acabar com a guerra iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022. Também nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, fez declarações à imprensa estatal, sugerindo que Moscou não tem pressa em chegar a um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia. Nesta quinta-feira, a Rússia afirmou que não tem prazo para chegar a um acordo que ponha fim à guerra. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o país está apenas cumprindo tarefas. O governo russo também anunciou ter entregado 1.000 corpos de soldados ucranianos para Kiev, em troca dos restos mortais de 35 militares. O CEO do Fórum Econômico Mundial, Boris Brandt, renunciou hoje ao cargo após as revelações sobre vínculos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. O nome de Boris aparece em dezenas de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Epstein foi condenado em 2008 por induzir uma menor de idade à prostituição. E o Irã e os Estados Unidos se reuniram nesta quinta-feira em Genebra para a terceira rodada de negociações. Ontem, a Casa Branca anunciou novas sanções contra o país. Irã e Estados Unidos realizam a terceira rodada de negociações na Suíça. As duas delegações chegaram no meio da manhã à residência do embaixador de Omã, país mediador perto de Genebra. Washington quer um acordo que garanta, entre outras coisas, que o Irã não adquira armas nucleares, um temor antigo das potências ocidentais. Já o Irã insistiu na quarta-feira que a República Islâmica não busca armas nucleares, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a acusou de fazer. Ele disse que o Irã deve declarar que não temos armas nucleares. Nosso líder supremo já afirmou que não teremos armas nucleares de forma alguma. Outro ponto de discórdia é o programa de mísseis balísticos do Irã. Washington quer abordar essa questão, bem como o apoio de Teherã a grupos armados hostis a Israel. Mas o governo iraniano enfatizou na quarta-feira que as negociações estão focadas na questão nuclear e na suspensão das sanções contra o país. Ambos os lados afirmaram que priorizam a diplomacia, mas ao mesmo tempo Trump enviou uma força militar maciça para o Golfo e o Irã prometeu responder com força em caso de ataque. Os Estados Unidos autorizaram a venda de petróleo e gás para Cuba, mas desde que as empresas garantam que o combustível será destinado a cidadãos e empresas do setor privado. O Departamento do Tesouro americano informou que os Estados Unidos autorizaram a venda de petróleo e gás a Cuba, desde que as empresas garantam que o combustível será destinado a cidadãos e empresas do setor privado. Após a queda do presidente venezuelano Nicolás Maduro, o governo em Washington anunciou sanções para os países ou empresas que quisessem exportar petróleo a Cuba, o que levou Havana a uma situação crítica. O regime cubano anunciou que estava disposto a negociar e flexibilizou as medidas internas para importar petróleo. Pela primeira vez em quase 70 anos, a ilha comunista, imersa em uma grave crise econômica, autorizou a importação de combustível por vias privadas. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro informou em nota que o petróleo e o gás sairão dos Estados Unidos, embora a origem inicial seja a Venezuela. Já o Departamento de Estado anunciou milhões de dólares em ajuda ao povo cubano, mas por meio da Igreja Católica. O Peru declarou estado de emergência em mais de 1/3 dos municípios por causa das fortes chuvas. Desde dezembro, as tempestades deixaram pelo menos 68 mortos e quase 9.000 desabrigados. Mais de 1/3 dos municípios do Peru estão em estado de emergência devido às fortes chuvas, incluindo os da região metropolitana de Lima e Arequipa, a segunda maior cidade do país. O presidente interino José Maria Balcázar assinou um decreto ampliando o alcance da medida implementada em janeiro, que permite a alocação de recursos para auxiliar a população afetada.
Segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil, desde dezembro, as fortes chuvas deixaram pelo menos 68 mortos e quase 9 mil desabrigados em 15 das 25 regiões do Peru. A maioria das vítimas morreu nas regiões andinas e amazônicas devido a deslizamentos de terra, enchentes, tempestades e transbordamento de rios. As regiões onde se localizam os distritos mais afetados pelos desastres são Arequipa, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ica e Lima. Uma onda de calor que atinge a região costeira do país desde segunda-feira está agravando a situação. Na quarta-feira, Lima registrou sua temperatura mais alta desde 1998, chegando a 34,5 graus. A estação chuvosa no Peru vai de dezembro a abril. Em 2025, houve 96 mortes e mais de 127 mil pessoas afetadas pelas chuvas, segundo a Defesa Civil. No próximo bloco, 4 vítimas afirmam ter sofrido abuso de desembargador envolvido em polêmica. E jovem de 22 anos é assassinada por ex-namorado em shopping na Grande São Paulo. Subiu para 4 o número de possíveis vítimas que afirmam ter sofrido abuso do desembargador Majid Lawar. Esse magistrado é o relator do julgamento que absolveu o homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12 anos. Najid Neuef Lawar foi relator de um julgamento que absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12. O desembargador entendeu que o réu e a vítima tinham um vínculo afetivo consensual e derrubou a sentença de primeira instância, que havia condenado o suspeito a 9 anos e 4 meses de prisão. Nesta semana, ele voltou atrás e condenou o homem de 35 anos e a mãe da criança. Os depoimentos foram realizados por vídeo e integram o procedimento em curso no CNJ. As denúncias vieram à tona após repercussão nacional. Procurado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que o desembargador não irá se manifestar sobre as acusações. O tribunal também declarou que instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos. Uma funcionária da joalheria Vivara foi morta pelo ex-namorado enquanto trabalhava no shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O homem foi preso. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um momento de tensão e a atuação da polícia. Segundo a Polícia Civil, Cássio Henrique, de 25 anos, entrou na joalheria e esfaqueou Cibele Monteiro, de 22 anos, no pescoço porque não aceitava o fim do relacionamento. Cássio manteve Cibele como refém até a chegada dos policiais militares. Para conseguir entrar na loja, os agentes atiraram contra o homem. Ele foi socorrido e está hospitalizado com escolta policial. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que a vítima possuía registros anteriores contra o agressor e medida protetiva de urgência. O ex-prefeito da cidade de Lajeado, Marcelo Calmo, foi preso na manhã de hoje pela Polícia Federal durante uma operação. A investigação apura possível desvio de recursos após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Segundo as investigações da Polícia Federal, uma análise parcial do material apreendido confirmou a hipótese de direcionamento de licitações. As investigações identificaram irregularidades em 3 licitações da Prefeitura de Lajeado, envolvendo empresas de um mesmo grupo econômico. Todas elas haviam sido contratadas para prestar serviços de assistência social. De acordo com a apuração, há indícios de que as contratações não seguiram as propostas mais vantajosas para a administração pública e de que os valores pagos estavam acima dos preços de mercado. Na época, houve dispensa de licitação sob a justificativa do estado de calamidade pública declarada pelo município em 2024. O valor total de 2 contratos somam aproximadamente 120 milhões de reais. Marcelo Calmo foi preso na manhã desta quinta-feira. A prisão é temporária e tem validade de 5 dias. O advogado dele, Jair Alves, disse que ainda não teve acesso à decisão que motivou a prisão. Em nota, a Prefeitura de Lajeado disse que desde o início da operação, a administração municipal vem colaborando com as investigações e prestando informações e também fornecendo documentos solicitados.
O policial penal Rogério Naves e a esposa dele, Sara Núbia Siqueira, foram encontrados mortos dentro de casa em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, os corpos estavam em um quarto com ferimentos de bala. Uma arma foi encontrada no local ao lado da cama. A polícia ouviu testemunhas e investiga se os disparos foram feitos pela mulher. O casal não tinha filhos. O bicheiro Adilson Oliveira Coutinho, o Adilcinho, um dos mais procurados do Rio de Janeiro, foi preso na manhã de hoje em Cabo Frio. Ele faz parte da cúpula do Jogo do Bicho e controla áreas da Zona Sul, do Centro e da Zona Norte da cidade. E também é apontado como o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do estado. Um policial militar identificado como Diego Rebelo, que fazia segurança de Adilcinho, também foi preso. Dados oficiais mostram que entre 2018 e 2023, o mercado de cigarros falsificados deixou de pagar 10 bilhões de reais em impostos em todo o Brasil. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou que vai anular o reajuste da passagem do metrô, reajustada para R$ 8,20. A concessionária MetroRio havia anunciado o aumento da tarifa de R$ 7,90 para R$ 8,20. O reajuste começaria a valer em 12 de abril. Em nota, o MetroRio disse que a tarifa é reajustada anualmente com base no IPCA. Mas após esse anúncio, parlamentares e o povo brasileiro se mobilizou contra a medida. Nas redes sociais, tanto o prefeito da capital, Eduardo Paes, quanto o governador Cláudio Castro foram cobrados por uma resposta à população. Cláudio Castro publicou um vídeo nas redes sociais explicando que a alta não vai acontecer neste ano de 2026 e disse que o Estado vai destinar R$ 37 milhões em recursos públicos para manter a tarifa em R$ 7,90. Mesmo com a manutenção da tarifa, o metrô do Rio de Janeiro segue com a passagem mais cara do país. A seguir, ativistas do Greenpeace são detidos ao protestar contra a reforma de lei e os gols do Campeonato Brasileiro. Japão vai usar a tecnologia para recolher amostras dos destroços radioativos da usina nuclear de Fukushima. O braço robótico tem mais de 22 metros e conta com câmera de última geração. A usina de Fukushima, no Japão, foi palco de um dos piores acidentes nucleares da história, ocorrido em 2011, após um violento tsunami provocado por um terremoto de magnitude 9. Desde então, cerca de 880 toneladas de substâncias perigosas permanecem na planta, e os altíssimos níveis de radiação fazem com que a extração do combustível fundido e de outros resíduos seja a tarefa mais difícil do imenso projeto de demolição. A empresa responsável pelo trabalho anunciou nesta quinta-feira que vai usar um braço robótico de 22 metros para coletar amostras de destroços radioativos no interior da usina. O aparelho em forma de serpente conta com uma câmera, o que o torna mais eficaz para reunir informações do que as ferramentas usadas anteriormente. O plano é usar o robô ainda este ano, no terceiro teste de remoção de entulho em um dos reatores danificados da usina. Até agora foram coletadas amostras minúsculas de material radioativo em 2 ocasiões, como parte desse projeto piloto, mas ainda não foi realizada nenhuma remoção em grande escala. Espera-se que o projeto de desmantelamento de Fukushima dure várias décadas. Um protesto do Greenpeace contra a reforma de uma lei terminou com 12 ativistas presos. O projeto, aprovado no Congresso da Argentina, amplia a exploração de minério em áreas restritas. 12 ativistas da organização ambientalista Greenpeace foram detidos nesta quinta-feira na Argentina durante um protesto no Congresso contra uma reforma de lei de proteção dos glaciares, que deve ser debatida no Senado. O projeto busca redefinir o alcance da proteção hídrica em torno dos glaciares para permitir a exploração de minério em locais onde até agora era vetado. Os ambientalistas saltaram as grades que protegem o Congresso e se sentaram em bancos que simulavam sanitários com a inscrição Lei de Glaciares, enquanto erguiam cartazes com a legenda "Senadores, não caguem na água, não se toca na lei dos glaciares". O protesto durou poucos minutos. A polícia interveio, tirou deles os cartazes e os deteve. Um cinegrafista da emissora de televisão A24, que registrava imagens, foi reprimido pela polícia, jogado no chão e retirado algemado do local com o rosto ensanguentado.
A senadora e ex-ministra da Segurança Patrícia Bullrich disse em declarações ao entrar no Congresso que estão sendo investigadas as circunstâncias desta detenção para determinar se foi desmedida. A reforma da Lei dos Glaciares, que vigora desde 2010, é impulsionada pelo governo do presidente Javier Milei e conta com o aval dos governos das províncias de San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy e Salta, com grande potencial minerador. A norma delega às províncias a determinação exclusiva de identificar os glaciares que devem permanecer protegidos mediante estudos de impacto ambiental e autorizar, consequentemente, projetos de exploração de minério e hidrocarbonetos. Mas altera o critério de proteção ao limitá-lo àqueles glaciares que cumprem funções como reservas estratégicas de água, o que na prática amplia as áreas de exploração. E o astro português Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira a aquisição de 25% das ações do clube espanhol Almeria. O clube está atualmente na 2ª divisão do futebol. Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira que adquiriu 25% das ações do clube espanhol Almeria, atualmente na 2ª divisão. Em um comunicado, sem especificar os detalhes financeiros da transação, o craque português disse que a operação reflete sua ambição por entrar no quadro de acionistas de clubes de futebol profissionais, acrescentando que pretende trabalhar juntamente com a equipe de gestão para apoiar a próxima fase de crescimento do clube. O presidente da equipe andaluz, o saudita Mohamed Al-Querei, reafirmou: "Estamos muito contentes de Cristiano ter escolhido o nosso clube para investir. Ele é considerado o melhor jogador da história, conhece muito bem o futebol espanhol e entende o potencial do que estamos construindo aqui." A compra da participação na Almeria foi feita através de sua empresa, a CR7 Sports Investments, criada recentemente para reagrupar o conjunto de seus ativos na indústria do esporte. O astro do futebol mundial, atualmente no Al Nassr da Arábia Saudita, se tornou em outubro o primeiro jogador de futebol a fazer parte do Billionaire Index da Bloomberg. O Almeria ocupa o 3º lugar na classificação da 2ª divisão espanhola, a 1 ponto da zona de acesso direto à La Liga, que não disputa desde 2024. São Paulo e Palmeiras venceram no Campeonato Brasileiro e mantiveram a liderança. Vamos ver. O São Paulo Futebol Clube venceu o Coritiba no Couto Pereira por 1-0. O gol foi marcado por Cauli, de pênalti. O Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1. Vitor Roque fez o primeiro aos 9 minutos de pênalti. 4 minutos mais tarde, Alan fez o segundo. No final do primeiro tempo, Lúcio Acosta diminuiu para o Fluminense. Cruzeiro e Corinthians ficaram no 1-1 no estádio do Mineirão. Matheus Pereira fez para a Raposa e João Pedro empatou para o Timão. Na Copa Libertadores, o Botafogo garantiu a vaga na fase de grupos após vencer o Nacional Potosí. Alex Telles fez o primeiro. E Danilo ampliou no final do primeiro tempo. Quem não teve essa sorte foi o Bahia. O time de Rogério Ceni venceu no tempo normal, mas a partida foi decidida nos pênaltis. William José fez os 2 gols, um no início da partida e outro nos acréscimos do primeiro tempo. Arnaldo Castillo fez. Nos pênaltis, o time chileno ficou com a vaga. Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E não esqueça que até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify, Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.